A ideia de construir barreiras para proteger territórios não surgiu de uma vez. Já por volta do século VII a.C., quando a China ainda era dividida em diversos reinos, pequenas muralhas de barro prensado começaram a ser erguidas para proteger fronteiras. Essas estruturas iniciais eram rústicas, frágeis e, muitas vezes, feitas apenas de terra socada. O grande salto veio durante a unificação da China, sob o comando do famoso imperador Qin Shi Huang, o mesmo que ordenou a criação do Exército de Terracota. Ele decidiu interligar várias dessas barreiras regionais, formando a primeira versão daquilo que futuramente se tornaria a Grande Muralha. O objetivo inicial não era apenas se defender dos povos nômades do norte, como os Xiongnu, mas também consolidar o poder imperial, marcando claramente onde terminava o território chinês. Agora pense comigo. Estamos falando de algo tão grande que, mesmo na sua versão inicial, já demandava milhares de trabalhadores, incluindo soldados, camponeses e até prisioneiros. A muralha, desde o começo, foi construída com suor, dor e sangue. E aqui eu já faço uma pausa para te convidar. Escreve nos comentários o que você acha. Será que obras colossais como essa só são possíveis quando há sofrimento humano? Ou você acredita que o sacrifício coletivo é inevitável quando se busca deixar um legado eterno? Quero muito ver sua opinião. Erguer muralhas em desertos, vales e montanhas não era tarefa fácil. Estima-se que milhões de pessoas tenham sido mobilizadas para esse projeto, em diferentes dinastias. Trabalhavam em condições brutais, expostos ao frio, ao calor e à fome. Há registros que falam sobre trabalhadores enterrados vivos dentro da própria muralha, seja por punição ou até como forma de acelerar a obra. Essa lenda ganhou força, principalmente durante a dinastia Qin, quando a pressa em erguer defesas contra invasores era enorme. Muitos historiadores contestam essas histórias, mas a verdade é que a muralha se tornou um cemitério a céu aberto para milhares de trabalhadores. Ela não era apenas uma linha de pedras, era também um testemunho silencioso de vidas sacrificadas em nome de um império. E é aqui que eu te peço mais uma coisa. Se esse conteúdo já está mexendo com a sua imaginação, deixa o like aí no vídeo, porque isso mostra que você apoia o canal Café Tuga e me motiva a continuar trazendo histórias profundas como essa. Quando falamos em Grande Muralha, é natural imaginar uma única linha contínua de pedra. Mas, na realidade, o que existe é um sistema complexo de muros, torres de vigia e fortes, construídos e reconstruídos ao longo dos séculos. Estima-se que a muralha, em todas as suas extensões e ramificações, chegue a mais de 21 mil quilômetros de comprimento. Isso é quase metade da circunferência da Terra. Ela atravessa montanhas, desertos e vales, sempre adaptando sua estrutura ao relevo. Em alguns pontos, chega a ter 8 metros de altura e 7 metros de largura. Espaço suficiente para que 5 cavalos marchassem lado a lado. Agora, imagine você caminhando por quilômetros sem fim, vendo torres se repetirem no horizonte, sempre com a sensação de que há mais por vir. É como se fosse uma cicatriz gigantesca, cortando a paisagem da China. A visão clássica é que a muralha foi construída para proteger a China de invasões bárbaras vindas do norte, principalmente dos mongóis. E sim, em parte, isso é verdade. Mas será que foi só isso? Muitos estudiosos defendem que a muralha tinha uma função psicológica e política tão importante quanto a militar. Ela mostrava poder, impressionava inimigos e até servia como linha de demarcação clara do território. Era como se dissesse: aqui começa a China, e daqui você não passa. Mais do que uma defesa física, era um símbolo de unidade, de grandeza e de disciplina. Essa reflexão nos leva a pensar: quantas construções, ao longo da história, foram erguidas mais pela simbologia do que pela real necessidade prática? Deixa aí nos comentários o que você acha. Um dos maiores mitos sobre a Grande Muralha é que ela seria a única obra humana visível da Lua. Essa ideia se espalhou pelo mundo e até hoje muita gente acredita. Mas a verdade é que, a olho nu, a muralha não pode ser vista do espaço profundo. O que se enxerga, em alguns casos, são trechos dela através de satélites em órbita baixa, mas não de tão longe assim. Curioso, não é?
Mesmo sem essa característica espacial, a muralha continua sendo impressionante por sua grandiosidade. Entre as muitas histórias que cercam a Grande Muralha, algumas se destacam. Em alguns trechos, a argamassa usada na construção era misturada com arroz glutinoso, o que aumentava a resistência da estrutura. Existem passagens secretas e câmaras ocultas ainda não totalmente exploradas. Há lendas de fantasmas de trabalhadores que vagam por trechos abandonados, eternamente presos à obra. E claro, não podemos esquecer que a muralha continua guardando segredos arqueológicos que só agora começam a ser revelados. Atualmente, grande parte da muralha está em ruínas. Apenas alguns trechos foram restaurados, especialmente perto de Pequim, para fins turísticos. Mesmo assim, ela continua sendo um ícone mundial. Um lembrete da capacidade humana de construir algo que ultrapassa gerações e desafia o tempo. E aqui, mais uma vez, eu faço aquele convite especial. Se esse vídeo trouxe algo novo para você, compartilha com seus amigos, meu caro. Vamos espalhar conhecimento e manter viva a curiosidade sobre as grandes obras da humanidade. A Grande Muralha da China não é apenas uma barreira física. É uma linha do tempo, um testemunho de sofrimento, poder e engenhosidade. Ela continua nos lembrando de que o ser humano é capaz de criar obras monumentais, mas também de cobrar um preço alto por isso. E agora eu te pergunto, será que no futuro nossas construções modernas terão o mesmo impacto que a muralha? Será que alguém, daqui a 2000 anos, ainda vai olhar para as cidades atuais e se perguntar como conseguimos erguer tanta coisa? Deixa sua opinião aí nos comentários, porque esse debate é o que mantém a chama da história acesa. E antes de encerrar, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal Café Tuga se ainda não for inscrito, e compartilha com pelo menos um amigo que ama história e mistérios. Segue o link na bio. Juntos a gente mantém esse canal fenomenal crescendo e levando histórias incríveis cada vez mais longe. Até o próximo vídeo.